Olá, meus amigos, boa noite. Aqui estamos novamente para refletirmos nos ensinamentos do Evangelho. Hoje o tema é O Espinho, capítulo 126 do livro Pão Nosso. Espinho nos remete à ideia de dor, sofrimento, mas também à ideia de alerta, de cuidado. Pois se nós não sentirmos dor ao tocarmos uma superfície pontiaguda ou uma superfície quente, por exemplo, não podemos nos proteger. Nos cortamos, nos queimamos. Então, o espinho é também proteção, um sinal de alerta nos caminhos da vida. Como temos utilizado os espinhos da nossa trajetória? Como sofrimento ou como oportunidade? Emmanuel escolheu o versículo 7 do capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios para falar sobre esse assunto. Ele diz: "E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás." Vamos buscar um pouquinho mais deste capítulo para podermos entender o contexto. Paulo começa nos contando sobre as visões e as revelações. Descreve a história de um cristão que há muito tempo atrás foi levado de repente ao mais alto do céu. Nesta história, ele repete por 3 vezes que não sabe se isso foi um fato ou se ele teve apenas uma visão, e afirma: somente Deus o sabe. Isso nos faz lembrar de que nem tudo pode ser revelado a nós. Ainda somos seres imaturos para algumas revelações. No céu, entre aspas, este homem ouviu coisas que palavras humanas não conseguem descrever. E percebam que interessante, Paulo está falando de si mesmo. O homem arrebatado aos céus era ele mesmo, mas ele faz uma separação como se fosse outra pessoa, tentando não se vangloriar. E por isso ele diz: "E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne." À época de Paulo, usava-se o termo espinho para designar um inimigo, uma atitude pecaminosa ou uma doença. Segundo alguns historiadores, como ele fala de um espinho na carne, podemos entender que fora uma doença, provavelmente a cegueira, pois ele fala sobre esse assunto em outras cartas. Podemos também entender que o espinho foi uma mensagem para que ele não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que ele tinha visto. E hoje é para nós uma mensagem de que estamos aqui para ajudar, para orientar, esclarecer, iluminar e não para nos envaidecer. Todos os recursos que recebemos do alto são presentes para serem multiplicados. Algumas vezes este espinho nos aparece em forma de doença, seja na gente ou seja em outra pessoa, uma pessoa querida, uma pessoa da família, ou também de uma forma coletiva, como no atual momento de nossas vidas. Em outras vezes, na forma de uma desavença, de uma dor moral, de uma queda financeira, de um acidente que nos coloca de repouso para pensar. Todas essas situações são oportunidades para nos alertar e nos fazer repensar sobre o poder de Deus sobre nós e, com humildade, nos rendermos a Ele. Só Deus sabe de todas as coisas e o que é necessário ao nosso aprendizado. Cabe a nós exercitarmos a coragem e aceitarmos com fé e esperança as provas que nos são impostas. As dores são só um chamado de Deus para o que realmente importa nesta nossa encarnação. Estamos aqui não para exaltar o esforço que temos feito diante das nossas provas, ou para sermos exaltados porque estamos vivenciando e superando alguma provação.
Estamos aqui para caminhar, ora acertando, ora errando, mas aprendendo e desenvolvendo os mais belos sentimentos e virtudes exemplificadas pelo Cristo, seja no convívio com nossa família, no nosso trabalho ou na sociedade de um modo geral. As provas são um aviso de que saímos do caminho e que precisamos retornar para a rota. Só assim estaremos aptos e aprovados para merecermos fazer parte do mundo de regeneração que já dá sinais que está bem próximo, não é mesmo? Quanta gratidão fazer parte desse momento do nosso planeta. Peço a Deus por mim e por cada um de vocês, para que nos dê discernimento, para que estejamos despertos nas pequenas provas do dia a dia. Estamos na Terra para aprendermos a ceder, a calar, a esperar, a aceitar e, sobretudo, a agir com sabedoria e lucidez, pois este é o nosso maior desafio, agir com assertividade. Vejamos agora os comentários de Emmanuel para este tema, o espinho. Ele diz: atitude sumamente perigosa louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. É posição mental não somente ameaçadora quanto falsa, porque lá vem um momento inesperado em que o espinho do coração aparece. O discípulo prudente alimentará a confiança sem alarde, revelando-se corajoso sem ser indiscreto. Reconhece a extensão de suas dívidas para com o Mestre e não encontra glória em si mesmo, por verificar que toda a glória pertence a Ele mesmo, o Senhor. Não são poucos os homens do mundo, invigilantes e inquietos, que após receberem as homenagens da multidão, passam a curtir as amarguras da solidão. Muitos deles se comprazem na ostentação da fama, qual se estivessem convertidos em ídolos eternos, para chorarem mais tarde, a sós, com o seu espinho ignorado nos recessos do ser. Por que assumir posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na submissão, com o espírito de ponderação, observando os nossos pontos vulneráveis, na insuficiência e imperfeição de que nos tem sido até agora? Lembremos-nos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente. Foi indicado para o serviço divino em Antioquia pelas próprias vozes do céu. Lutou, trabalhou e sofreu pelo Evangelho do Reino. E escrevendo aos Coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado para que se não exaltasse no sublime trabalho das revelações. Ah, meus amigos, quanto aprendizado com Emmanuel! Se estamos tendo um espinho aí, nos cutucando, nos incomodando, doendo, agradeçamos. Peçamos inspiração do alto para que possamos compreender a causa. Peçamos a ajuda do nosso anjo da guarda para que ele nos permita a clareza de enxergarmos o que precisa ser alterado, modificado em nosso temperamento, em nosso comportamento. Se ainda temos um espinho ignorado, desconhecido, escondido nas profundezas de nosso ser, continuaremos a sermos visitados por dores e provações. Enquanto não fixarmos o aprendizado, estaremos repetindo experiências e fugindo da rota. Reconhecer nossas vulnerabilidades e aceitá-las é o primeiro passo. Reconhecer nossas fragilidades, nossos limites, não significa fraqueza.
Pelo contrário, significa coragem e fortaleza emocional. Já conseguimos identificar o que nos deixa vulnerável? O que nos causa aquele mau humor repentino? O que nos causa aquela dor no estômago, o desarranjo intestinal, o aperto no peito ou a dor de cabeça intensa? O que nos causa tanto medo da morte? Sim, existe uma causa, um espinho cravado, ignorado, como nos disse Emmanuel. As dores e os desconfortos são só sintomas, e enquanto permanecermos iludidos de que o problema é o outro, ou que o problema está lá fora, mais distantes estaremos de nós mesmos. A busca pelo autoconhecimento e as mudanças necessárias moldarão nosso psiquismo para novas e melhores oportunidades. Queremos reencarnar no mundo regenerado? Então, o que estamos fazendo agora para retirar os espinhos de nossa alma? Acreditemos, o Evangelho é o roteiro para uma vida abundante e feliz. Acolhamo-nos com amor, sem culpa, com perseverança e façamos um pouquinho a cada dia a transformação em nosso interior, nossa tão desejada reforma íntima. A mensagem de Paulo nos convida a um olhar para nossos espinhos, nossas dificuldades, nossas fugas, nosso desconhecimento de nós mesmos, nossas defesas inconscientes, nossa má vontade, nosso mau humor, nossas maldades, nossos melindres, e com humildade ir retirando esses espinhos um a um. Quanto mais cedo percebermos estas mazelas em nós, mais cedo seremos plenamente felizes. Então, a cada percepção de espinho, respire, acolha, reflita e agradeça por estar com a consciência desperta. Tudo começa a dar certo quando você cria o hábito de agradecer e de acolher a si mesmo com amor. De agradecimento em agradecimento, a graça desce, porque agradecer é permitir que a graça desça sobre nós, que as bênçãos desçam sobre nossas mentes e clareiam nossas ideias. E assim, as mudanças vão acontecendo sutilmente. Hoje, melhores que ontem, e amanhã, melhores que hoje. Acredite em você, você é capaz. Um abraço carinhoso a todos vocês e meu muito obrigada por mais esta oportunidade de refletir e pensar um pouco mais sobre o Evangelho e esses aprendizados tão maravilhosos que este livro Pão Nosso tem nos proporcionado. Que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus.